Estamos aqui, já estamos gravando. Logo mais estará disponibilizado para vocês mesmos lá no YouTube. E vamos começar então o nosso tema de hoje. O tema de hoje é conflito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que ah, existe uma tendência natural nossa de fugir de conflito, tá? Mas nós vamos conversar sobre esse tema agora. Antes, então, vou aqui fazer a leitura do meu texto para vocês. Fechado? Pode ser? Topam? Posso ler? Então vamos lá, hein? Então vamos lá. Conflito é algo que algumas pessoas fogem, enquanto outras pessoas parecem não viver sem. Contudo, o fato é que a maioria tende a ver conflito como algo negativo, desconfortável e a ser evitado a todo custo. Afinal, ele é desgastante, estressante e gera desconforto. Mas fugir do conflito, na prática, é um erro. Não o resolve, apenas o adia e, na maioria das vezes, o piora. Muitas vezes o equívoco está em confundir conflito com briga, e é exatamente essa interpretação que faz as pessoas fugirem dele. Conflito, em sua essência, não é brigar, é uma falta de entendimento profundo entre duas ou mais partes, um choque de visões e interesses. Se o conflito implica enfrentamento, então fugir dele é evitar o enfrentamento. E quem foge do enfrentamento acaba se apequenando, abrindo mão de sua posição e, em muitos casos, se acovardando. Enfrentar o conflito não significa aceitar passivamente situações incômodas ou comportamentos inadequados. Quando evitamos o enfrentamento para preservar a paz, o problema tende a crescer e se enraizar, tornando-se maior do que precisava ser. Em vez de resolver o problema, ele se transforma em um fardo pesado, criando barreiras e afastando as pessoas envolvidas. Se algo ou alguém te incomoda, seja pelas atitudes, falas, comportamentos ou até mesmo pela falta deles, ficar calado não fará o problema desaparecer. Pelo contrário, não trará paz ou harmonia genuína para as relações. O conflito surge muitas vezes quando nos posicionamos, estabelecendo limites claros sobre o que aceitamos ou não. E os conflitos ocorrem justamente porque, ao traçar esses limites, alguém pode não aceitá-los e tentar ultrapassá-los. Agora imagine que, para evitar conflitos, você decide não estabelecer limites. Isso permite que outros invadam seu espaço sem resistência, o que pode até evitar um confronto direto, mas certamente não evitará o sentimento de invasão e desconforto. Quem foge dos conflitos muitas vezes acaba sofrendo em silêncio, permitindo que os outros ocupem espaços que deveriam ser seus, tudo em nome de uma paz ilusória. Se quer resolver boa parte dos seus problemas, não fuja do confronto. Não finja que está tudo bem só para evitar o conflito, porque, na verdade, essa atitude raramente traz paz. Na verdade, pode causar dor e ressentimento. O conflito, quando enfrentado de forma saudável, forja uma pessoa mais forte, mais firme e decidida. Alguém que sabe se posicionar e estabelecer limites claros. Isso aumenta o valor dessa pessoa em seu meio, pois ela é respeitada por sua postura e não confundida como alguém que busca briga por tudo. Demarcar seu território e estabelecer limites é essencial para garantir que você seja respeitado como indivíduo, sem abrir mão do que é importante para você. Quem evita conflitos muitas vezes acaba se anulando, cedendo constantemente e abrindo mão de suas conquistas e realizações. Se você escolheu não fugir do conflito, parabéns. Essa é uma decisão corajosa e necessária. No entanto,
seja sábio, estratégico e sensato. Não fugir do conflito não significa gritar, ofender ou brigar. Significa se posicionar de maneira firme e coerente. E lembre-se, pode haver momentos em que você não tenha razão, pois o conflito surge de uma falta de entendimento entre duas partes. E às vezes você pode ser o invasor, não o invadido. Conflito é gerado na busca por resoluções. Quando alguém desiste de resolver impasses, o conflito desaparece, mas a aceitação forçada toma o seu lugar. E isso raramente traz verdadeira paz. Quero saber de vocês. Quem se viu nesse texto? Quem se viu nesse texto? Fala aqui para mim. Quem se viu nesse texto de hoje? Quem se viu nesse texto de hoje? Eu acho que esse texto de hoje aqui fala com muitas pessoas. Fala com muitas pessoas. Muitas pessoas. Entendeu? Fala com muitas pessoas. Porque o que acontece, gente? O que acontece? Ah, conflito não é briga. E essa é uma confusão, essa é uma confusão padrão que existe na cabeça das pessoas em relação a conflito. Conflito é o choque de opiniões contrárias. A definição de dicionário de conflito, a definição de dicionário de conflito é essa aqui, ó. Cadê? Cadê? Aham. Conflito é a falta de entendimento profundo entre duas ou mais partes. Choque, enfrentamento. Isso é conflito em sua definição. Conflito em sua definição é falta de entendimento profundo entre duas ou mais partes. Choque e enfrentamento. Ou seja, quando a gente olha a definição da palavra conflito, a gente vê que é o momento em que pessoas têm visões diferentes, em que pessoas têm visões diferentes e elas estão tendo que coexistir no mesmo espaço. Porque se são pessoas que uma vive no Japão, outra vive nos Estados Unidos, vai existir conflito entre essas duas pessoas? Estão distantes. Agora, quando tem que coexistir com essas pessoas, aí o conflito pode acontecer. Mas quando você é uma pessoa que, em nome de uma pretensa paz, você foge do conflito, aí o conflito, de fato, ele não acontece. Mas eu pergunto, acontece a paz? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, não acontece a paz. E essa paz que não acontece rouba a sua paz, rouba você de várias outras coisas que você tem a fazer. Quantas vezes você senta para trabalhar e você não está se sentindo em paz? Acontece isso? Acontece isso? E muitas vezes não houve conflito, mas houve invasão. Houve invasão, você se sentiu invadido, você se sentiu violado, você se sentiu desrespeitado. E isso roubou a sua paz. E isso roubou a sua paz. Então, fugir de conflito é, na prática, você abrir mão de quê? De se posicionar. Aonde? Na vida. Quando você escolhe o atalho de não se posicionar, você se torna menor.
Você se apequena, você se apequena, você se acovarda. Você se acovarda porque você está fugindo do quê? Do enfrentamento. Do enfrentamento, de você se posicionar na vida em relação a tudo que é importante para você. Imagine que quando você não se posiciona, é como se você tivesse o seguinte: imagine que existem as fronteiras do seu país, sacou? Você é um país. Estamos entendidos? Você é um país. E existem as fronteiras do seu país. E quando você não se posiciona na sua vida, é como se você desguarnecesse a sua fronteira. E o que acontece com a fronteira de um país que está desguarnecida? Hã? O que é que normalmente vai acontecer com a fronteira de um país desguarnecido? Ela vai ser naturalmente invadida. E ela vai ser invadida sem guerra. Ela vai ser invadida sem guerra, sem um tiro, sem nada, porque simplesmente ela estava desguarnecida. Ela estava abandonada. Ela estava sem proteção. Ela estava sem limites. Ela é invadida naturalmente. Uma casa é construída, um prédio, uma estrada, um posto de saúde, um hospital. Vai sendo construído coisas lá dentro de um território que é seu. De um território que é seu. Mas o que vai acontecer? O que acontece quando você tem um território, um terreno seu que é invadido? Isso vai causar o quê? Desconforto, não vai? Isso não vai causar desconforto? Se você tiver uma casa, um terreno, qualquer coisa que seja invadido, ocupado por terceiros, não vai causar desconforto? Vai causar bastante desconforto. Então imagine que você não colocou limites para os outros na sua vida. O que é que vai acontecer? As pessoas no seu entorno vão invadir o seu território. E elas vão começar a, por falta de vigilância, por falta de uma guarita, por falta de uma barreira, elas vão invadir você. Elas vão fazer ocupação na sua vida. E quando você vê, você está invadido. Você está invadido. Você está ocupado. E eu pergunto a você: essa sensação de estar invadido e ocupado é boa ou ruim? Hã? É boa ou ruim? Só que agora, essa sensação de estar invadido, de estar ocupado, ela já tem um outro problema. Para você tirar alguém que invadiu, na maioria das vezes, vai gerar o quê? Briga. Aí já não é mais conflito, aí é briga. Aí já é um ato violento, porque aí é expulsão. É expulsão. Aí, muitas vezes, já vai gerar violência, vai gerar guerra. Não é mais apenas um conflito, é guerra, é briga. E tudo isso por quê? Porque você lá atrás evitou o quê? Conflito. Você vai entrar em guerra porque lá atrás você evitou conflito. Ao evitar conflito, você vai ter duas opções lá na frente. Ou você vai aceitar a invasão passivamente, ou você, para desocupar o seu território que foi invadido, você vai ter que entrar em guerra.
Percebem isso que eu estou falando? Então, evitar conflito não resolve problemas. Por exemplo, você, eu e minha esposa aqui, eu e minha esposa aqui. Ah, eu digo alguma coisa que ela não gosta, eu me comporto de uma maneira que ela não gosta, eu ajo de uma maneira como ela não gosta. Se ela, para evitar o conflito comigo, não se posicionar dizendo para mim, amor, não gostei do que você disse. Amor, não gostei daquela sua reação. Amor, não gostei do seu comportamento. Se ela, para evitar esse conflito comigo, do não gostei, do me confrontar no que eu disse, no que eu fiz, no que eu falei e etc. Se ela não se posicionar, o que é que vai acontecer com a nossa relação lá na frente? Eu não vou ter sinalizado que uma atitude, uma palavra, um comportamento meu não foi bacana, não foi legal. Mas por não ter sido sinalizado, eu posso achar que foi. Eu posso achar que está tudo bem. Eu posso achar que está ok. E eu começo de uma maneira natural a crescer naquele comportamento, a crescer naquela atitude, a me desenvolver naquela pegada. E ela segue não me sinalizando para evitar o quê? O conflito. E ela vai cedendo, se sentindo incomodada, se sentindo violentada, se sentindo agredida, se sentindo magoada. E eu vou avançando com meus tratores. Eu estou com os tratores no terreno dela. Eu não entrei andando, eu teria entrado como com tratores, derrubando cerca, levando tudo que está pela frente. E ela, para evitar conflito, ela não me fala nada. E eu sigo com os meus tratores marchando pelo território dela, violentando, machucando, magoando. Para onde é que vai esse relacionamento? Concorda que ele vai pro saco? Concorda que ele vai se deteriorar completamente a um ponto que talvez se torne insustentável? Agora, agora, eu não tenho uma esposa com esse cara, com essa característica, com esse perfil. Eu não tenho. E ela também não tem um marido com esse perfil, com essa característica. E, inclusive, isso foi algo que nós treinamos e exercitamos no começo do relacionamento. No começo do relacionamento. E o que acontece quando eu tomo alguma ação errada com ela? Ela me sinaliza. Amor, não gostei. Eu não gostei. Não gostei da sua atitude, não gostei daquela sua palavra, achei aquela sua palavra dura. E ela me sinaliza limites. Ela não foge do conflito. E ela me sinaliza limites. Quando ela me sinaliza limites, não fugindo do conflito, o que acontece? Eu vou lá e respeito o limite. E me reposiciono. Quando ela diz ou faz alguma coisa que eu também não concordo, eu vou lá e sinalizo. Não fujo de um possível conflito que possa haver de eu sinalizar. Mas essa minha ação, eu não tenho, essa minha atitude, eu não tenho apenas com a minha esposa. Eu tenho esse comportamento com absolutamente todas as pessoas. Eu sinalizo limites. E eu não fujo do conflito. Eu não fujo do conflito. Se eu tiver um amigo meu, um irmão meu, que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito apreço, e a pessoa age de maneira errada comigo, ela vai saber que ela agiu de maneira errada comigo. Porque eu não vou fugir desse conflito. Eu não vou fugir desse confronto. Eu preciso me posicionar.
Então entenda que fugir do conflito é não se posicionar. Encarar o possível conflito é você se posicionar. E o que acontece quando você se torna uma pessoa a qual você se posiciona? O que acontece quando você é uma pessoa que se posiciona na vida? Concorda comigo? É certo dizer que você é uma pessoa que se torna maior? É certo dizer que você é uma pessoa que cresce? É certo dizer que você é uma pessoa que, quando você age desta forma, você se torna uma pessoa mais forte, mais capaz, mais segura, mais determinada, mais decidida? É certo fazer essas afirmações? É certo. Porque você olha para o mundo ao teu redor e você não fica com medo, você não fica covarde, você não fica se apequenando para poder caber em determinados locais, para poder caber em determinadas relações. Quantas vezes você tem um amigo ou uma amiga que é tóxica para você? Quantas vezes você tem uma relação de amizade que é extremamente tóxica e você aceita? E você aceita. E você se magoa, você se ofende, você se machuca, você se aborrece, mas em nome de uma pretensa paz, para evitar conflito, para evitar confusão, você simplesmente aceita. Aí eu pergunto, quando você aceita, você pode estar evitando confusão, mas você está tendo paz? Não, você não está tendo paz. Você está tendo vários conflitos. Aliás, você está tendo muitos conflitos. Porém, todos os conflitos que você está tendo, eles estão sendo apenas internos. É você com você mesmo. É você entrando em conflito com você mesmo. Não é você com mais ninguém, é você com você. Você conflitando ali consigo mesmo, com aquela situação toda, você não sabendo lidar, você tem dificuldade de lidar, você se sentindo magoado, você se sentindo ofendido, você se sentindo invadido, você se sentindo tudo. Mas a pessoa está lá, preservada. A pessoa que está causando tudo isso em você, ela está lá sendo preservada. Ela está lá como se nada tivesse acontecendo. Ela está lá repetindo aquele comportamento de uma maneira quanto mais, porque você simplesmente assim permite. Porque você simplesmente concorda passivamente com a atitude que ela tem contra você em sua vida. E ela segue agindo dessa forma porque simplesmente você não foi capaz de dar para ela limites. Você não deu para ela limites. Você não deu para ela limites porque você quis, a todo custo, evitar o conflito. E esse seu a todo custo foi ao custo da sua paz, da sua alegria, do seu sorriso, de você. O seu custo foi você. O seu manter a paz a todo custo, o tal do todo custo, foi você. Você se anulou. Você se sacrificou. Você se deu como oferta viva. Eu vou aqui para o sacrifício. Só que quando você age assim, você não age assim apenas com esta pessoa. Você não age assim apenas com esta relação. Você age assim com quem? Com a vida. Você age assim com todos, porque você passa a se comportar de uma maneira pequena. Você passa a se comportar
de uma maneira aonde você entende que você é segundo plano, que você é terceiro plano, que você é quinto plano, que talvez você não esteja nem no plano. E tudo bem. Deixa eu me anular aqui em prol da paz. Sendo que essa sua atitude não trouxe paz. Ela trouxe guerra. Guerra para onde? Para dentro de você. Ela trouxe guerra, guerra para dentro de você. Poxa, André, então você está dizendo que é para eu quebrar o pau com todo mundo? Não, não estou dizendo isso. Conflito, você não fugir do conflito, não é você criar guerra. Você não fugir do conflito, não é você criar ambiente de discórdia. Você não fugir do conflito, não é você ser uma pessoa briguenta, insuportável, intransigente. Não. Não fugir do conflito não é isso. Não fugir do conflito é você não fugir de conversas duras, mas necessárias. Conversas, não brigas. Conversas duras, mas necessárias. Porque você não fugir do conflito não é você brigar, não é você gritar, não é você ameaçar, não é você bater, não é você fazer nada disso. Isso é descontrole emocional. Isso é desequilíbrio emocional. Você não fugir de um conflito é você se posicionar. É você não fugir de conversas difíceis. Com quem hoje você tem conflitos? Para e pensa. Com quem hoje você tem conflitos? Com quem hoje você vive situações aonde você se sente invadida, você se sente menor, você se sente humilhada, desprezada, descartada, você se sente completamente à margem, não respeitado. Para e pensa. E aí eu te pergunto, sentar com essas pessoas para ter uma conversa, vai ser uma conversa fácil ou difícil? Né? Sentar para conversar com essas pessoas, vai ser uma conversa fácil ou difícil? Diga aqui para mim. Não me deixe no vazio, não, gente. Não me deixe no vácuo, não. Interajam, pelo amor de Deus, para não me sentir conversando sozinho. Vai ser uma conversa difícil. Vai ser uma conversa difícil, vai ser uma conversa dura. Vai ser uma conversa desgastante. Vai ser uma conversa sofrida. Mas o que é que você prefere? A dureza e a dificuldade e o sofrimento dessa conversa? Ou o que você está sentindo ser perpetuado até o fim dos seus dias? O que é que você prefere? O que é que você acha que é mais jogo? O conflito de uma conversa dura ou você perpetuar esse sentimento por dias, meses, anos ou a vida toda? O que é que você acha que é mais fácil? O que é que você acha que é mais fácil? Eu prefiro a conversa dura. Eu prefiro o desgaste. Eu prefiro talvez uma conversa que não vai ser apenas uma única conversa dura, talvez sejam várias conversas duras. Mas a cada conversa, imagine o seguinte: imagine se eu for ter uma conversa dura, é porque eu já não estou mais defendendo fronteira. Pense o seguinte: se eu for ter uma conversa dura, possivelmente eu já não estou mais no estágio onde eu estou defendendo uma fronteira. Faz sentido esse pensamento? Eu já não estou mais defendendo fronteira. Eu já estou invadido. Então, você tirar alguém, algum exército que está ocupando um território,
Você não tira ele numa única ação. Tira? Não. São várias ações. É uma sucessão de conflitos. Então talvez não seja uma única conversa. Mas cada conversa que você tiver, se você avançar 1 milímetro em direção à sua fronteira ser restabelecida, essa conversa valeu? Valeu ou não valeu? Hã? Valeu ou não valeu? Valeu. Quantas conversas eu vou ter que ter? Quantas forem necessárias, até que eu tenha essa ordem reestabelecida. Até que eu tenha a ordem reestabelecida. Enquanto eu não tiver a ordem restabelecida, enquanto eu não tiver minha fronteira restabelecida, eu não vou parar de ter conflitos. E eu não vou parar de ter conversas duras, de ter conversas difíceis, de não fugir. Eu não vou parar de não fugir daquilo que precisa ser dito, daquilo que precisa ser feito, daquilo que precisa ser conversado. Eu não vou parar. Eu não vou parar. E a pessoa vai conhecer alguém perseverante. A pessoa vai conhecer alguém decidido. A pessoa vai conhecer alguém determinado a restabelecer o que é meu por direito. E o que é meu? O meu espaço. A minha vida é minha por direito. É algo que me pertence de nascença. O meu espaço, a minha vida. Note e pare para pensar o quanto você evitar conflito te torna frágil nesse trabalho que você está fazendo. Então, parar para pensar, esse nosso trabalho aqui que vocês fazem é um trabalho com ou sem conflito? É um trabalho com conflito. Muito conflito. Conflito diário. Mas se você é uma pessoa que vive a vida fugindo de conflitos, como você espera ter sucesso num trabalho que é puro conflito? Me conta essa magia aí. Me conta isso aí que eu estou querendo entender como é que é. Esse erro clássico que as pessoas cometem, vida pessoal, vida profissional, você é um só. Não existe vida pessoal, vida profissional, existe vida, e a vida é uma só. Você morre no trabalho, mas continua vivendo na família? É isso? Não, né? Quando você morre, morre, né? Morre em qualquer lugar, não é isso? Pois é, pois é. Então não existe vida pessoal e vida profissional, existe vida. Então, quando você tem como comportamento, quando você tem como atitude, como princípio, ser uma pessoa covarde a tal ponto que você se permite ser invadido e você não fala nada, e você não diz nada, e você não reclama de nada, e você é violentado dia após dia, violentada dia após dia, semana após semana, minuto a minuto, e você fica achando isso normal, e você fica aceitando isso sem se posicionar em prol de uma pretensa paz que nunca vai existir, porque você está em guerra dentro de você. Quando você tem esse tipo de comportamento com você, qualquer coisa que tenha conflito, você vai fracassar. Você só vai ter êxito no que não tiver conflito. Você só vai ter êxito no que não tiver confronto. Agora,
te pergunto, será que o valor do que não tem conflito, do que não tem confronto, é o mesmo? Não é. Não é. Não é. Crescer na vida exige muito conflito e muito confronto. Crescer na vida exige que você seja uma pessoa que não foge das brigas, que não foge das lutas, que não foge de se posicionar. Isso é crescer na vida. Mas e se você é uma pessoa que foge dos seus conflitos? Que você não senta para se posicionar com teu pai, com tua mãe, mas senta para se posicionar tendo respeito e dando honra a quem tem honra. Eu fui um jovem, eu fui um jovem que não concordei com os caminhos estabelecidos pela minha família. Eu já contei aqui para vocês. Eu fui um jovem que não me conformei com o caminho estabelecido pela minha família. Mas eu nunca desonrei e desrespeitei meu pai e minha mãe. Mas eu nunca desonrei e desrespeitei meu pai e minha mãe. Eu não tenho isso no meu currículo. Mas não desrespeitar não significava baixar a cabeça para fazer somente o que eles queriam, porque isso seria invasão. Percebe a diferença? Então, eu morava na casa de meu pai e minha mãe. Então, eu devia o quê? Respeito a eles. Se eu morava na casa de meu pai e minha mãe, de quem eram as regras? As regras eram deles, porque a casa era deles. Então, você que mora na casa de papai e mamãe e que tem a arrogância de achar que as regras têm que ser suas e que fica desrespeitando teu pai e tua mãe, o invasor é você. O invasor não é eles. Se você estiver desrespeitando as regras da casa, você é o invasor. Você é o invasor, você não é o invadido. Então eu morava na casa de meus pais e minha mãe, as regras eram deles. E eu respeitava as regras. Mas a vida era minha. E eles tinham facilidade ou dificuldade de entender que a minha vida era minha? Hã? Eles tinham dificuldade. Eles tinham muita dificuldade de entender que a minha vida era minha. E para eu tomar a minha vida em minhas mãos, me deu trabalho. O primeiro trabalho que me deu foi de eu pensar estratégia aonde eu tivesse a minha vida em minhas mãos sem desrespeitá-los. Então, o que foi que eu fiz? Eu esperei fazer 18 anos, já não querendo estudar escola técnica, eu já estava dentro da escola técnica, cursando escola técnica, e eu esperei fazer 18 anos para eu procurar um emprego. Ao invés de eu abandonar a escola técnica com 16, 17 anos, que eu já sabia que eu não queria, jogar para cima aquela porcaria, eu não queria ser aluno, eu não queria ser profissional formado pela escola técnica. Mas eu só soube disso depois que eu estava lá dentro. E eu poderia simplesmente ter jogado para cima a escola técnica, vai a merda, escola técnica, e ter quebrado o pau dentro de casa. Só que ali eu estaria desrespeitando eles. Eu estaria desrespeitando eles. Até mesmo porque eu era sustentado por eles. Então, o que foi que eu fiz? Eu preciso não ser sustentado por eles. Eu preciso ter a minha própria grana para eu poder não dizer para eles o que eu não vou fazer que eles querem que eu faça e ainda querer que eles me banquem para fazer o que eu quero. Eu não quero fazer o que eles querem? Bacana, é meu direito. Mas eles não têm a obrigação de bancar o que eles não querem que eu faça. Tem? Eles têm? Né? Eles têm essa obrigação de bancar
O que eles não querem que eu faça? Não. Essa obrigação eles não têm. Eles não têm essa obrigação. Eles não tinham. Então, quem tinha que bancar o que eu queria fazer era quem? Era eu. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui procurar um emprego. E quando eu estava empregado, trabalhando, eu comuniquei aos meus pais: olha, eu estou abandonando a escola técnica. Eu não tenho interesse em seguir naquele curso. Eu não tenho interesse naquela formação. Eu não tenho interesse nessa profissão. Eu não tenho interesse. Foi um conflito isso? O que é que vocês acham? Isso foi um conflito? Foi. Mas se eu não tivesse fugido, se eu tivesse fugido daquele conflito, sabe o que eu teria feito? Eu teria estudado escola técnica até o final. Eu teria me formado na escola técnica. Eu teria seguido numa profissão para trabalhar em polo petroquímico. E eu seria infeliz, talvez, pelo resto da minha vida. Porque eu já tinha visto que era algo que eu não queria. Esse é o custo quando você foge do conflito. Você talvez seja infeliz para o resto da sua vida. Agora, quando você se posiciona, eu me posicionei como? Eu briguei com meus pais. Eu disse para eles: vocês são os idiotas, vocês não me entendem. Vocês, que ódio, eu nasci na família errada. Oh Deus, que raiva tá nessa família. Eu fui esse imbecil, esse retardado? Não. Eu não fui esse imbecil, esse retardado. Eu honrei os meus pais. Eu não desrespeitei os meus pais. Eu apenas assumi a responsabilidade sobre a minha vida. Olha, eu não quero mais fazer escola técnica, mas em contrapartida, não se preocupe. Vocês não precisam mais ter preocupação financeira comigo. A partir de agora eu me banco. E daquele mês em diante, daquele momento em diante, nunca mais na minha vida eu dependi de R$ 1 da minha família. De R$ 1 da minha família. Entendem isso que eu estou falando? Eu fui para o conflito. Eu fui para o conflito. E a partir dali, eu demarquei o quê? Meu território. Ó, meu território está aqui, ó. Meu território está aqui. E eles passaram a respeitar o meu território. Torcer por mim, vibrar por mim, orar pela minha vida. Esse é o ponto que vocês precisam entender. O conflito é algo importante, porque o conflito, ele funciona como se fosse ferro afiando ferro. O que é que acontece quando ferro afia ferro? Sai o quê? Sai faísca. Não sai faísca? Sai faísca. Mas no final do processo, você tem dois ferros afiados. Foi bom para os dois, mas saiu faísca, gerou atrito. Mas ao final você teve os dois ferros afiados. Então o conflito não é uma coisa ruim. O conflito é uma coisa que é necessária ser vivido quando ele se apresenta. Quando se apresentam duas ideias que são opostas, se não houver o conflito, o confronto das ideias, uma vai atropelar a outra. E a parte atropelada vai se sentir machucada e ferida. Agora, se houver o conflito, o confronto, e uma das partes tiver a capacidade de convencer a outra, neste caso aqui, o conflito resolveu? Resolveu. O conflito trouxe solução? Trouxe solução. Porque houve entendimento. Olha, então vamos fazer dessa forma. Então vamos fazer juntos dessa forma. Eu entendi agora, ó, eu era contra, mas agora que a gente teve que a gente trocou essa ideia, que a gente teve esse confronto todo aqui, eu entendi o seu ponto de vista
e eu concordo com você. Essa ideia sua agora é minha. Vamos juntos fazer isso. Não houve invasão, houve união. Houve união. Mas é muito importante vocês entenderem, terem no radar de vocês que conflito não é guerra. Conflito não é guerra. Conflito não é tiro, porrada e bomba. E conflito não se dá por qualquer coisa. Se dá quando você é invadido. Quando você é invadido. Quando não há união, Elga, quando a união não se estabelece porque ninguém conseguiu convencer ninguém, então você tem que manter a sua fronteira vigiada para não ser invadida, para não ser invadida. Você vai ter que sustentar a sua decisão de fazer as suas escolhas e a outra pessoa vai ter que ficar lá embuchada de não ter imposto a ela a vontade dela. Entende? Porque, por exemplo, no momento lá que eu comunico a minha mãe que eu não vou mais cursar a escola técnica, que eu estou abandonando a escola técnica, ela simplesmente aceitou? Não, ela não aceitou. Ela ficou magoada, ela ficou ofendida, ela ficou sentida, ela ficou um monte de coisa comigo. Até de cama ela ficou gemendo. Não houve entendimento naquele conflito. Houve apenas uma demarcação de território. Ela ficou preocupada, Mariana, boa. Apenas houve uma demarcação de território, aonde eu deixei claro, ó, é até aqui que você vai. Daqui em diante é comigo. Daqui em diante é comigo. O que que aconteceu com minha mãe nesse primeiro momento? Ela não aceitou. Mas a não aceitação dela, a reação negativa que ela teve, todo o drama que ela fez, toda a preocupação, toda aquela via crucis de família, dos meus velhos, da minha tia, e de um monte de gente vir falar comigo, mas André, mas André, mas André, ninguém me demoveu da minha ideia, ninguém me demoveu da minha escolha, ninguém me demoveu do meu caminho, ninguém, absolutamente ninguém. Então, enquanto eu estava seguindo o meu caminho, eu estava tomando as pancadas de quem era contrário às minhas escolhas. E eu não cedi, eu não fugi desse conflito cedendo. Eu suportei esse conflito fazendo o que era a minha escolha. Fazendo o que era a minha escolha. Lá na frente, após as minhas escolhas começarem a dar fruto, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter as pessoas entendendo as minhas escolhas, sendo favorável às minhas escolhas, me apoiando nas minhas escolhas e etc. Mas se eu cedo para apenas eu não viver o conflito, para não viver aquela cara feia para mim, para não viver aqueles murmúrios que fica, sabe aqueles murmúrios que fica? Aquela coisa que fica, ela vai ela pegar esse telefone, ó. Tá indo você pegar o telefone, tá você indo pro seu quarto para poder fazer seu PTL, e aí você começa a ouvir as piadinhas. Lá vai de novo para essa porcaria, essa coisa sem futuro. Lá vai você de novo, se trancar no quarto vai ficar pendurado nesse telefone. Tá vendo logo que isso não tem? Aí você, para não ter conflito, aí você larga o telefone e diz é verdade. Se lascou. Se lascou. Eu não vou fugir do conflito. E vou seguir e vou dizer: torça por mim, hein? Vamos lá, hoje vai ser diferente. E vou para o meu quarto com o meu telefone para poder fazer o meu PTL. E vou deixar a pessoa ficar no conflito, ela e Deus, lá eles dois. Tem nada a ver com isso, não. O conflito é seu, não é meu. Eu não vou ceder.
a isso. Eu não vou fugir do confronto de ficar olhando para você de cara feia para mim. O que você tem para me dar cara feia? Então embrulha para presente que eu vou levar. Acabou. Acabou. Eu não vou fugir da cara feia. Eu não vou fugir da murmuração. Eu não vou fugir da pessoa ficar me dizendo um monte de letra. Por quê? Porque eu estou firme no meu propósito. Eu sou dono da minha vida. Eu sou dono da minha vida. Então, pare e pensa, gente, quantas vezes vocês fogem de conflito e no final desse processo você está infeliz. E no final desse processo você está cansado. E no final desse processo você se sente a última pessoa da cartela de escolhas. Hã? Quantas vezes você somente foge do conflito e você não encontra na fuga do conflito a paz que você gostaria de encontrar quando você pensa em não entrar no conflito? Porque para e pensa, quando você foge do conflito, você busca, você na sua cabeça você está buscando paz, não é isso? Não é isso? Quando você foge do conflito, na sua cabeça você está buscando paz, correto? Você está buscando não entrar em guerra, não entrar em confronto. Ah, vou viver zen aqui, a um, paz e amor para todo mundo, beleza? Show? Massa. Mas o resultado final dessa sua fuga do conflito tem sido a sua paz? É essa paz que você tem encontrado? Hã? Você tem encontrado essa paz? Você fugiu do conflito, mas a paz que você tem buscado, que você buscava ao fugir do conflito, essa você encontrou? Você está vivendo ao fugir do conflito. Você está encontrando um lugar quentinho, aquecido, onde você se sente acolhido, amado. Ai, que lugar gostoso. É esse lugar que você encontra? Não, não é. Esse lugar é apertado, é cheio de espinho, é desconfortável. E um detalhe, na maioria das vezes, só você sente essa dor. Então, se é para eu sentir dor, se é para eu sentir dor, eu vou sentir a dor do conflito. Mas nessa dor, eu tenho uma chance de resolver o conflito, seja a curto, médio ou longo prazo, e nessa escolha, eu tenho uma chance de viver a vida que eu gostaria. Vai ter dor em qualquer cenário, mas eu prefiro a dor que me dá a chance de eu ter prazer em algum momento, do que a dor que é apenas dor, sem chance de prazer. Consegue entender isso? Consegue alcançar isso? Então, quando o seu marido diz uma merda pra você e você não se posiciona a fim de evitar o conflito, a merda que ele fez pra você passa? Não passa. Você continua sentindo o desconforto da merda que você ouviu. Só que um detalhe, qual é a chance que tem dele fazer essa merda de novo? Hã? Qual é a chance dele fazer essa merda de novo? Alta, concorda comigo? Alta, altíssima. E você vai ficar o quê? De merda em merda que ele faz e sofrendo a cada vez? Não estou dizendo para você se separar. Não, sou cristão, nem cogito isso hoje para sua vida. Mas em contrapartida, eu te digo, ele precisa saber do que está errado. Ele precisa saber do seu desconforto. Você precisa se posicionar e não aceitar isso, porque você merece coisa melhor dele. Você merece coisa melhor dele. Se tua esposa não te trata com carinho, não te trata com amor, não te trata de alguma forma, antes de olhar para ela, olhe para você. O que é que você está dando?
O que é que você está dando? Porque mulher, na maioria das vezes, é uma caixa de ressonância. Saibam disso, homens. Mulher, na maioria das vezes, é uma caixa de ressonância. A não ser que você tenha errado e pegou uma com defeito de fábrica, que é uma bomba de mil. Mulher é a caixa de ressonância. Se você dá carinho, se você dá amor, se você denga, se você cuida, se você ama, se você protege, é praticamente impossível você não receber tudo isso de volta. É praticamente impossível você não receber tudo isso de volta. Então, se você não está recebendo, antes de ir lá reclamar, veja se não é você o invasor. Veja se não é você que está causando o problema, invadindo o território, sendo grosso, sendo injusto, sendo infiel, sendo ingrato, não valorizando. Teu pai e tua mãe é ponto de conflito na sua vida? Você depende financeiramente deles? Então aprenda a apanhar enquanto você faz as suas escolhas. E faça suas escolhas. E viva o conflito de você fazer as suas escolhas e não ser apoiado. Viva o conflito de você fazer as suas escolhas e não ter apoio. Aprenda a apanhar, porque você está sob o teto deles. E eles não vão entender você. Até você vencer, ter o seu canto, ter o seu espaço e eles entenderem que você venceu, que você cresceu. Gente, gente, pare e pensa os conflitos que vocês viram. Sabe aquela sua amiga? Sabe aquela sua amiga que é briguenta, que é uma insuportável, que aonde ela vai ela causa confusão e que você fica se subjugando a viver ao lado dela como se aquilo fosse normal e te faz mal? Você já fica assustado em sair com a sua amiga. Meu Deus, eu vou sair com ela, mas ela vai arrumar alguma confusão, ela vai arrumar uma treta. Meu pai do céu, eu te pergunto, por que que você vai sair com ela se você não se sente bem com o que ela faz? Se você não se sente bem com o que ela causa? Não, não largue apenas ela, não. Isso é covardia. Largar é covardia. Não fugir do conflito é você virar para essa pessoa e dizer: amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu te amo de paixão. Você é uma pessoa que eu gosto, que eu considero que a nossa amizade é muito preciosa para mim. Mas olha, para mim, não dá mais ficar saindo com você. Porque todo lugar que você arruma confusão. Todo lugar que você vai, você arruma uma treta. Todo lugar que você vai, eu fico assustada ou sobressaltada com o que você pode aprontar naquele dia. E eu estou me violentando todos os dias quando eu saio com você por conta desse seu comportamento que eu aceito. Então, minha amizade, meu carinho por você, você vai ter sempre. Mas a partir de hoje eu estou tomando a decisão de que eu não saio mais com você. Porque você largar ela é conflito ou fuga? É fuga, não é conflito. Conflito é você posicionar para a pessoa a sua decisão e o porquê da sua decisão. Nesse momento você cresceu. Nesse momento você foi forte, você foi corajoso, você foi determinado, você foi decidido, você foi posicionado e essa sua atitude te transforma. Pode não transformar a pessoa, mas transforma você. Sacou? E se você for uma amizade importante para essa pessoa, essa sua atitude vai fazer a pessoa, no mínimo, parar para o quê? Para repensar o comportamento dela, para repensar a atitude dela. E ela vai querer provar para você, se ela quiser de fato a sua amizade, que ela é capaz de sair sem causar tumulto, que ela é capaz de sair sem fazer o que você não gosta. E se ela fizer, você tem que estar livre para dizer, amiga, beijo, fui, não tá dando para mim. Porque quando você não faz esse beijo, fui, não tá dando para mim, você tá fugindo do conflito e você tá se violentando.
E esse passa a ser o seu modus operandi na vida. E quando você vê, você está vivendo assim diante de todo mundo sobre a face da terra. E aí, quando você vive assim, você tem dificuldade de se posicionar diante do seu lead, porque a sua venda, ela é pautada em quê? Posicionamento. Já se deu conta disso? O seu sucesso no PTL é pautado em posicionamento. Se você não se posiciona na sua vida, se você aceita tapa na cara e dedo no olho e ainda agradece, como é que você vai se posicionar com a pessoa do outro lado do telefone? Se você não tem o hábito de fazer isso com você. Se você tem o hábito de aceitar qualquer coisa e ainda agradecer por qualquer coisa. Hã? Você tem o hábito de aceitar qualquer coisa e ainda agradecer por qualquer coisa. Agora, quando você é uma pessoa que tomou a decisão de que não, eu vou me posicionar na vida, eu não vou fugir dos confrontos, eu não vou fugir dos conflitos apenas para poder agradar os outros e eu que me vire, e eu que me lasque. Não, vou me posicionar. Eu vou me posicionar quanto ao que eu aceito, o que eu não aceito, o que eu concordo, o que eu não concordo. Eu vou começar a me posicionar. Aí, quando a pessoa do outro lado da linha, ela quer crescer para cima de você, você não deixa, porque você é o quê? Você é uma pessoa que não foge de conflito. Você é uma pessoa que se posiciona na vida e você não foge de conflito. Quantas vezes você estava no telefone, a pessoa cresceu para cima de você e você, ao invés de se posicionar, você, para evitar o conflito, o confronto, você aceitou a postura dela para cima de você? E quantas vezes você vendeu agindo assim? Quantas vendas você fecha agindo assim? Eu te digo, nenhuma. 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 Agora, quando a pessoa cresce para cima de você e você não foge do conflito, não recua, não foge do conflito, se posiciona e a pessoa percebe que você é uma pessoa posicionada, aqui você tem uma chance da pessoa o quê? Se render ao seu posicionamento, se render à sua força, se render a você não ter se assustado com ela crescendo para cima de você. E ela, a partir daí, ela passa a te respeitar. E quando ela te respeita, nesse momento, você tem a chance de ter nessa pessoa uma cliente que você vende. Por quê? Porque ela te respeitou pelo seu posicionamento. Ela te respeitou porque você não afinou quando ela cresceu para cima de você. Percebe? Entendem isso? Fica claro isso? Você percebe como tudo que eu trago para vocês aqui todo dia está interligado? Tudo que eu trago aqui para vocês todo dia gera venda. Tudo que eu trago para vocês todo dia aqui gera venda, gera produção, gera performance. Tudo. E o tema de hoje não é diferente. Então, tá começando a semana. Como é que vai ser essa sua semana? Vai ser uma semana que você vai fugir de conflitos, que você vai fugir de confrontos, que você vai deixar te invadirem, dizerem para você o que é que você pode, o que é que você não pode? Você vai começar a ser uma pessoa que busca a felicidade na desgraça que permitem que você viva? Você apanha do teu marido e ainda agradece ele e diz muito obrigado, amor, pelo teu amor. Cada pancada sua é um gesto de amor, meu amor. Que delícia. Amor, amanhã tem mais, amor. Se você não me bater amanhã, é porque você já tá com outra. Arranjou outra, não foi? Você hoje não me bateu, deve estar com outra. Cara, não aceitem esse tipo de comportamento da vida com vocês. Não aceitem. O cara que é violento com uma mulher do ponto de vista de agressão física, ele não começou batendo. Ele começou agredindo com atitudes,
com palavras. E por não ter encontrado barreira, por ter encontrado uma pessoa que evita conflito, que evita confronto, que não se posiciona, ele cresceu nas ações dele. Até o dia que ele, num acesso de raiva, deu um tapa. Um tapa. Que ele se arrependeu, mas ele deu um tapa. E ele viu que não houve conflito, confronto, nenhuma barreira, nenhum limite. E aí teve outra briga, e ele deu outro tapa, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Ou seja, não começou no tapa, começou lá atrás, no dia que ele gritou. Começou lá atrás, no dia que ele deu um tapa na parede. Começou lá atrás, no dia que ele jogou uma caneca no chão. E que por evitar conflito, por evitar confronto, por querer promover a paz, essa mulher fez o quê? Aceitou. E se calou. E aquilo cresceu de forma exponencial na vida dela. Até em muitos casos chegar ao ápice de, tirar, de matar. Mas começou aonde? Lá atrás, pequeno. Com um pequeno gesto que foi aceito, em prol da paz. Repare que é tudo em prol o quê? Da paz. Em prol da paz. Agora tire isso desse exemplo que eu acabei de dar, da mulher que apanha do marido, e leve isso para os outros campos da sua vida. Aonde mais você está agindo igual a essa mulher? Aonde mais você está agindo igual a essa mulher? O modus operandi é o mesmo. O modus operandi é o mesmo. E a consequência também é a mesma. Talvez não tenha tapa na cara, dedo no olho, nem tiro. Mas vai ser morte também. Morte do seu sonho, morte do seu projeto, morte de quem você é, morte da sua vitalidade, morte da sua energia, morte da sua vibração, da sua alegria. Ou isso não conta como morte também? Hã? Ou isso também não conta como morte? Claro que conta. Claro que conta. Mas tudo começa lá atrás, quando você, em nome da pretensa paz, você fugiu do conflito, você fugiu do confronto e você não se posicionou sobre até onde você aceitava que as coisas fossem diante de você. E aí hoje, quando você pega o telefone, você é uma pessoa que aprendeu a técnica. Você sabe o PTL, você sabe os 7 passos, tem roteiro para isso. Mas você não sabe se posicionar. Porque você não se posiciona, não é ao telefone. Você não se posiciona na vida. E você não vai conseguir montar um personagem que se posiciona no telefone. Sacou? Então, você quer se posicionar no telefone? Comece a se posicionar na sua vida. Comece a se posicionar na sua vida. Transforme quem você é. E os seus resultados serão transformados também. Fechado? Galera, só para poder informar vocês, a Letícia me comunicou que ela vai parar as atividades dela aqui com vocês por conta da final, não é isso? De fazer as reuniões de técnica dela nas terças e quintas, mas eu tomei a decisão de que as minhas reuniões com você não tem nada a ver com a competição, não tem nada a ver com o processo de temporada ou de qualquer coisa desse tipo. Eu estou aqui num processo com vocês de formação de mentalidade, visão, comportamento e etc., que vai depender de tudo para vocês terem sucesso aqui dentro. Então, eu não terei interrupção, não será alterado em nada a nossa agenda, ok? Então, eu sigo com vocês na segunda, quarta, sexta
E sábado, normalmente, sem alteração. Qualquer alteração que eu tenha vai ser alguma alteração pontual por causa de alguma agenda minha específica, ok? Mas fora isso, a gente segue com a nossa agenda normal, segundas, quartas, sextas e sábados, até acabar aí a final da temporada e a Letícia entender que ela já pode retomar com vocês as mentorias de terças e quintas em relação à técnica. Fechado? Valeu? Então, tamo junto, vida que segue, até que dia? Até sexta-feira, então, com qualquer tema que eu vou escolher, que eu não sei qual é ainda. Fechado? Um beijo grande, fiquem com Deus e até sexta. E vamos lá para o grupo Apertar a Mente do Povo que não teve aqui. Levem o tema, se vocês acharam legal, leve o tema lá para eles. Valeu? Beijo, beijo, Bruno. Tchau, tchau.